Olá, boa noite. Demorei um minutinho para entrar porque deu um problema técnico aqui, mas estou honrando o nosso compromisso e hoje é dia 28 de maio, 20 horas e 21 minutos. Estamos aqui para a gente conversar, dar continuidade aos nossos temas mensais. E hoje, especificamente, a gente vai estar trabalhando chega de recaídas na escassez. Então, eu convido você a enviar aviãozinho aí para os seus contatos para que eles entrem aqui e venham nos prestigiar e ter um novo olhar para a sua vida, principalmente relacionado à prosperidade financeira e profissional. Então, eu não vou ensinar você a. Aqui não vai ser uma aula de contabilidade. Aqui vai ser um olhar um pouco diferente do que vocês veem ou estão acostumados a olhar para o dinheiro. Então, hoje, quem ficar até o final vai receber reiki à distância para dar uma limpada, uma harmonizada nesse campo de energia. Então, vamos falar um pouquinho. A gente já vem aí o mês todo de maio falando sobre prosperidade financeira e profissional, fazendo limpeza, alinhamento, olhando para alguns pactos e nos preparando para o próximo mês que está por vir, mas eu vou falar só no final da live qual vai ser o tema maravilhoso para o mês de junho. Tô mega animada. Eu adoro. Mas para quem não me conhece, tá chegando pela primeira vez aqui no meu perfil, meu nome é Cláudia Adriana Spuldaro, sou terapeuta de Reiki, terapeuta integrativa complementar e mentora de autodesenvolvimento humano. E trabalho com as ferramentas que estão aí disponíveis para as pessoas trazer esse... não é trazer, para treinar em ser uma pessoa melhor na sua vida. Então, na nossa vida, o que acontece com as recaídas com a escassez? Então, hoje a gente vai estar trabalhando o alinhamento com o destino. Então, quem está chegando aí já vai trazendo papel e caneta para escrever, anotar aí as informações, os insights. Então, vamos falar um pouquinho do efeito sanfona. A gente vê muito efeito sanfona na questão da alimentação, de emagrecimento. Então, a gente tem a massa gorda, que é a gordura, e tem a massa magra, que é a parte onde foi queimada aquela gordura que se transformou em músculo. Então, o efeito sanfona de engordar, emagrecer, paralelo a isso, para a nossa vida de recaídas com a escassez, está relacionado a que tem momentos que a gente se sente muito abundante e tem momentos onde a gente se sente com muita escassez na vida, né? Ai, eu tenho medo de, sei lá, de gastar porque eu não sei se eu vou conseguir pagar, tenho medo de ter dívida, tenho medo de fazer uma viagem que eu não vou conseguir pagar, enfim, são medos diversos. Tá? Então, esse efeito sanfona, porque vai ter momentos onde você vai estar totalmente alinhado à abundância, mas depois vai ter a recaída. E por que isso acontece? Porque não tem um motivo e um objetivo. Então, isso logo depois, quando dá a recaída, né, algo acontece, alguma coisa estraga dentro de casa, o carro estraga, a geladeira quebra, enfim, são N dinâmicas. Uma conta inesperada aparece. Então, o sistema interno do nosso funcionamento, ele acaba nos sabotando. Por quê? Porque tudo tem um ganho. Então, você quer ter muito dinheiro, quer ter dinheiro sobrando na conta, mas não tem permissão para ter o dinheiro. Tem muitas pessoas que eu percebo, assim, os meus clientes, que eles têm permissão para trabalhar na profissão que eles trabalham, mas não têm permissão para ganhar dinheiro. Ou às vezes não tem permissão para trabalhar naquele trabalho, mas tem permissão para ganhar dinheiro. Então, existe... cada coisa funciona diferente para determinadas pessoas, porque somos seres humanos totalmente diferentes.
uns dos outros, né? E isso tudo está alinhado ao seu propósito, ao seu objetivo maior. Então, o diagnóstico oculto. Por que que o dinheiro não entra? Por que que o dinheiro não flui? Porque talvez você, uma parte da tua alma, tá, está olhando para outro lugar. Porque vamos parar para pensar, somos 100% seres humanos com um corpo físico, mas temos a nossa energia. Então, a nossa energia pode ser que ela esteja direcionada para outro lugar e é inconsciente que ela está lá, ela está direcionada. Então, uma parte daquela alma está olhando para outro lugar. O dinheiro muitas vezes não entra porque uma parte dessa alma da pessoa, e é tudo inconsciente, tá? Tá olhando para o mundo dos mortos. O dinheiro, ele está a serviço da vida. Então, como assim, Cláudio, olhando para o mundo dos mortos, né? Que é o próprio Bert Hellinger, que é o criador da constelação, fala que teve uma perda. O que é essa perda? Alguém morreu, então a pessoa ficou tão triste, que uma parte da alma dela, inconsciente, está olhando para aquela dor. Tem um luto ali que já passou do prazo de validade. Então, o dinheiro não vai entrar, o dinheiro não vai fluir, os clientes não vão vir, os serviços não vão entrar. Por quê? Porque tem essa parte inconsciente que está olhando para o luto. Então, o que fazer? É fazer uma despedida digna, sair, tomar uma decisão, né? Perceber que não está entrando, perceber que talvez está muito triste em relação àquela perda e tomar uma decisão. Eu quero me permitir viver, tá? Então, quando a gente abre esse campo, então a gente somos 100% seres humanos espirituais, então uma parte da nossa alma está olhando para um outro lugar. Talvez não seja para uma perda, talvez não seja para um luto, talvez seja porque talvez está dando muito mais atenção a uma determinada área da vida do que a outra área. Por exemplo, tá? A gente tem 3 áreas de vida: a parte financeira, que é profissional, a parte da saúde e a parte relacional. Dentro da parte relacional, ali engloba relacionamento de casal, relacionamento familiar, relacionamento com filhos. Na parte da saúde, engloba a saúde física como um todo. E a parte financeira está relacionada ao trabalho. Então, a gente já falou aí há alguns dias atrás, né, que quando a gente tem um bom alinhamento com pai e com mãe, as coisas começam a andar, começam a prosperar. Só que dentro disso, quando você tem esse bom alinhamento com papai e com mamãe, você acaba dando mais atenção para uma área da vida e não acaba olhando para o dinheiro, não acaba focando naquilo que dá entrada para o dinheiro. Por exemplo, eu atendi uma cliente e ela passou por vários problemas na vida dela e ela me disse que a gente conversando, fazendo terapia, enfim, foi percebido que ela quer prosperar financeiramente, ela quer ter ganhos financeiros, ela quer fazer uma transição de carreira, mas ela também está construindo isso, estruturando essa mudança, mas ela também quer ter um relacionamento. Então, assim, o relacionamento não tá legal, isso tá drenando, tem um dreno que suga a energia dela. Por quê? Porque ela denota muita atenção em restaurar o relacionamento com o marido, entende? Então, assim, uma parte da alma não está 100% inteira naquilo. Então, por que isso acontece? Porque muitas vezes ela quer uma coisa, mas está olhando para outra coisa. E são dinâmicas inconscientes. Lembra que eu falei acho que foi em abril ainda que eu falei sobre eu trouxe a imagem do iceberg, que a gente mostra para o lado de fora, por cima do oceano, só a parte consciente. O que está debaixo é inconsciente. Então, o que eu estou falando aqui é inconsciente.
Então, essas dinâmicas são inconscientes. Não é porque a gente quer, é porque algo aconteceu, quando tudo aconteceu, que levou que acabasse ficando presa inconscientemente nessas situações, tá? Então, aquela energia ela acaba sendo drenada, fica um dreno, é um vazamento de energia. Então, quando você começa a tomar consciência de como está a tua energia, as fichas começam a cair, os insights começam a aparecer, você começa a perceber algumas coisas aonde antes não fazia sentido porque você não via. Então, a partir do momento que você começa a trabalhar o autoconhecimento, você consegue perceber algumas coisas e, em cima daquilo, desmistificar e, ao mesmo tempo, ressignificar, tomar novas decisões. Tá? Tá fazendo sentido? Então, assim, quando a gente tem essa consciência que a energia está sendo drenada, a primeira coisa a gente precisa estancar esse dreno, fechar esse vazamento, restaurar esse vazamento. Então, só para que isso aconteça, primeiro tem que trabalhar a permissão, porque senão é como se a nossa energia estivesse paralisada no modo avião. Então, tem muitas funções do nosso telefone celular quando ele entra no modo avião que não funciona. Então, é a mesma coisa paralelo a isso é a nossa energia. Tem coisas que não vão funcionar porque está no modo avião, porque você tem abas abertas ou porque você está no modo de economia da bateria. Não é mesmo? Então, assim, você está dando muita atenção para aquela situação que aconteceu, você quer que o dinheiro entre através do teu trabalho, mas você está demandando uma atenção muito grande para aquela situação que aconteceu, relacional ou de relação ou a parte física, porque às vezes o que acontece é um pilar, é um tripé, né? Então tudo está interligado. Então, quando algo não vai bem nesse tripé, para quem está chegando aí agora, que é a parte do financeiro, a parte da saúde física e a parte relacional, uma coisa está linkada à outra, uma dá suporte à outra. Então, quando algo não vai bem em uma área, como consequência, as outras também não vão bem. Por isso que é tão importante a gente direcionar o foco, né, motivo e objetivo, porque senão não tem um para quê de fazer as coisas, mas ao mesmo tempo você tem que se permitir. Então, a nossa energia vai estar sendo drenada e você vai entrar no modo de economia de bateria, de energia, aonde muitas vezes vai se sentir muito cansado, muito esgotado, não consegue dormir direito, vive estressado, briga, enfim, N situações acontecem, tá? Que são sinais e sintomas que algo não está bem dentro da alma. Então, quando eu falo de permissão, você precisa se permitir olhar para algumas questões, se permitir mudar, ressignificar certas situações na sua vida. A permissão vai além de merecimento. Merecimento está ligado, está diretamente relacionado a você trabalhou aquele mês naquela profissão, entrou o dinheiro, então é merecedor você receber os ganhos financeiros através da tua profissão. Permissão é o quanto você se permite ser quem tu é ou viver o teu propósito, a tua missão. Então, não se trata de pedir licença ou esperar a autorização de alguém de fora, tá? É uma permissão interna. E então é o momento que você reconhece que você pode e não pode. Então, aquelas travas. Ai, Cláudia, eu me sinto travada. Eu quero fazer determinada coisa, mas eu me sinto travada. Eu não consigo. Deixa eu arrumar minha cadeira aqui. Eu não consigo, me sinto travada. Não consigo seguir, não consigo, quero fazer, tô procrastinando. Procrastinação é falta de permissão. Então assim, não consigo ir para uma academia, não consigo manter uma rotina de exercício, não consigo manter uma rotina de alimentação, não consigo ter um relacionamento amoroso saudável, não consigo ter
um trabalho que faça o meu coração vibrar, enfim, tá? É falta de permissão. O quanto você se permite fazer o que precisa ser feito. Então não é uma lei da natureza a permissão e nenhuma ordem de fora de outra pessoa, é uma decisão dentro. Então, se eu não sinto que eu não tenho permissão para fazer uma determinada coisa, por exemplo, o caso que a gente está falando de dinheiro. Então, se eu sinto que eu não tenho permissão para ganhar dinheiro, isso está relacionado a medos. Então, se a gente começar a pensar sobre que tipo de medo que a gente tem, então a gente vai fazer uma lista de medos. Então, sugiro que façam lista de medos. Ah, eu tenho medo da abundância. Por que você tem medo de ser abundante? Por que você tem medo de ter muito dinheiro? Ah, não, Cláudia, capaz que eu vou ter muito dinheiro, da onde? Sendo que você sempre ouviu falar dos seus pais ou dos seus ancestrais que a pessoa que tem muito dinheiro, ela prejudica outras pessoas ou que o dinheiro é sujo. Então, quais são as crenças que você tem, que você ouviu desde pequeno relacionado ao dinheiro? Ah, não, mas se eu tiver muito dinheiro, eu vou ter que emprestar o dinheiro. Então, eu não me permito, de novo, inconsciente, a ganhar dinheiro ou avançar ou ter um teto maior de recebimento de dinheiro, porque eu não sei dizer não para, sei lá, para uma determinada pessoa que eu sei que eu vou ter que emprestar dinheiro. Então, para mim é mais fácil gerar uma dívida para ficar numa posição de vítima. Olha só, viu só? Eu não posso te emprestar dinheiro porque eu tenho dívidas para pagar. E tudo isso é por causa da falta de permissão, tá bom? Então, aqui a grande reflexão fica. Anotem aí 3 momentos que eu falei anteriormente, para quem está chegando agora. A gente está falando sobre como chega de recaídas com a escassez. Então, primeiro, sobre dinheiro, né? Ah, eu quero. Para que eu quero tanto dinheiro? Para que eu quero prosperar tanto? Para quê? Né? Então tem que ter um motivo e um objetivo. Quando não tem esse motivo e objetivo, não existe uma função, não tem o como fazer, não vai ter função. Então é importante a gente trabalhar o aterramento e o alinhamento com o destino. Ai, Cláudia, eu não sei o que é o meu destino, eu não sei o que é o meu propósito, eu não sei o que é a minha missão. Isso a gente vai conhecendo através da vida, que a gente vai vivendo a vida, a gente vai testando, experimentando e se alinhando a isso. Então, o para quê de ter dinheiro ou muito dinheiro, ou avançar o teto do seu dinheiro, né? Porque o que acontece dentro de um piso salarial, seja dentro de qualquer profissão, tem um piso, tem um teto. Ah, mas para mim não é o suficiente, eu gostaria de ganhar mais. Tá, e como que você vai fazer para ganhar mais? Ah, não sei, Cláudia, como que eu vou fazer, né? Mas você precisa criar estratégias, porque às vezes, dependendo da profissão, ela é muito limitada, chega até ali. Então você precisa criar estratégias para trabalhar, talvez ter 2 empregos, para aumentar esse teto de ganhos financeiros. Então, o dinheiro, ele não é o meio e nem o fim. Ele é um destino. O dinheiro é uma energia que precisa estar em movimento. Que é aquilo que eu falei no início aqui do nosso bate-papo. Se ele não tem um objetivo, se ele não tem um para quê, um porquê de estar ali, ele não vai se movimentar. Porque se uma parte da energia da pessoa está direcionando o foco, seja para um luto, que perdeu alguém, ou seja, não está dando atenção, a devida atenção do cuidado com o dinheiro, mas está cuidando mais, sei lá, da vida do filho que está casado com uma mulher, um homem, enfim, né?
dando importância, cuidando mais do relacionamento do outro, ou cuidando mais do relacionamento da vizinha ou da comadre, as coisas não vão fluir, porque a energia da vida da gente fica dividida, fica quebrada. E a gente é como se tivesse vazamentos, fica drenando essa energia. Então, o que a gente precisa fazer? Né? Então, anotem aí. Qual é o foco que vocês querem direcionar na vida de vocês? O que vocês querem focar a partir de hoje? Então, é na parte financeira, que é trabalho, prosperidade financeira, é na parte da saúde física ou é na parte de relacionamento? Isso é importante. Vamos dizer que vocês têm R$ 5, 5 fichas, tá? Então, qual é a ficha que hoje vocês vão começar a apostar mais, né? Então, por exemplo, não, eu quero focar na questão do dinheiro, quero focar em ganhar mais dinheiro através da minha profissão, ou vou montar estratégias para que eu preciso ter mais dinheiro para não só ficar sobrevivendo com o salário que eu recebo, tá? Então, qual é a ficha? Cláudia, eu não quero focar no dinheiro, quero focar na parte da saúde, beleza? Ok? Quero focar no relacionamento. Escolham colocar mais fichas em um determinado cofrinho, digamos assim, tá? 3 cofrinhos. Então, aonde vocês vão focar mais? Colocar mais energia, mais atenção. Diz aí para mim, né? Vai ser na parte financeira? Vai ser na parte física, saúde? Ou vai ser na parte de relacionamento? Isso é muito importante, porque daí vocês começam a reajustar a rota de vocês. Começa a reajustar, puxar aquela energia que estava drenando lá e vem para cá. Faz sentido? Então, coloquem mais fichas num determinado potinho, tá? E menos fichas nos outros 2 potinhos. Então, a partir dali, vocês vão começar a direcionar o foco e a se questionar e a começar a propor, trabalhar, parar de reclamar. Porque a reclamação não leva a nada, só leva a quê? A absorver mais energia negativa, se alimentar dessa energia negativa e te deixa mais parada, procrastinando, porque você não consegue sair do lugar onde está. Por quê? Porque não tem permissão, você não se dá a permissão interna em fazer diferente dentro daquilo. Tá fazendo sentido para vocês? Então, com base nisso, se escolheram na questão do dinheiro, que é o que a gente está trabalhando aqui, a organização é básica. Que nem eu disse, iniciei aqui o nosso bate-papo, a nossa 4ª aula aqui do mês de maio, que eu não vou ensinar vocês a fazer planilha financeira, né? Isso é uma coisa que vocês precisam fazer. O meu objetivo, o meu motivo e objetivo e motivo é vocês começar a pensar fora da caixa para ver que tem algumas dinâmicas ocultas que estão ali se movimentando, os fios invisíveis que estão atrapalhando vocês para ir em busca do que vocês querem alcançar na vida. E tudo na vida é movido a motivo e objetivo. Parem e pensem, tudo aquilo que não deu certo na vida de vocês ou que foi até um pedaço e parou, é porque não tinha um objetivo claro e real. Então não tem um para quê de se fazer. Faz sentido? Então, quando vocês têm claro, desenhado o motivo e objetivo, que é o sonho grande de vocês, que é aonde vocês querem chegar, a gente vai se movimentar. A gente vai sentir dentro da gente uma energia se movimentando de alegria, de motivação. Nossa, se eu sentar aqui hoje, eu vou conseguir finalizar determinado projeto porque eu estou muito motivada a chegar lá onde eu quero chegar. Então, se não tem uma visão clara do futuro, da onde eu quero chegar, não tem um para quê de fazer. Tá fazendo sentido? Tá ficando claro?
Então, eu trago aqui a reflexão para vocês. Então, qual é o cofrinho que vocês vão depositar mais fichas a partir de hoje, tá? E isso a gente vai aprofundar lá no mês de junho, porque já vou dar o spoiler aqui que mês de junho a gente vai trabalhar a jornada do propósito e missão de vida. Bah, Cláudia, mas eu não sei qual que é o meu propósito, eu não sei qual é a minha missão de vida. Bom, esse é um papo que a gente vai deixar para todas as quintas-feiras no mês de junho. E vai ser maravilhoso. A gente vai trabalhar muitos alinhamentos aqui. Então, conseguiram colocar aí qual é a ficha que vocês vão. Quantas fichas, qual é a área da vida de vocês que vocês vão colocar mais atenção? Sugiro que coloquem 3 fichas. Vocês têm 5 fichas, 3 coloque nessa área da vida e, e nas outras 2 você coloque nas outras 2 que restaram ali. Porque isso vai direcionar o foco. Então, isso vai gerar uma motivação em buscar, em alcançar. Ah, mas quando eu busquei e alcancei, o que eu faço quando eu chegar lá? Provavelmente, quando você chegar lá, vai ter outro motivo e objetivo. E isso faz parte da vida. A vida, ela é cíclica e ela é ilimitada. E interessante eu falar essa palavra ilimitado, que eu lembrei fazer uma associação com a Wi-Fi. A Wi-Fi, quando ela é uma Wi-Fi limitada, antigamente tinha a Wi-Fi limitada e discada. Então, ela ia só até um pedaço, né? Tinha uma barreira, não tinha como ir mais. Só tinha aqueles, acho que é megabytes, né? Mega que ia até ali. Então, hoje em dia a gente tem Wi-Fi ilimitada. É isso. E qual é a diferença entre limitado e ilimitado? A permissão. O quanto você se dá permissão para fazer aquilo que você precisa fazer. Entende? Então, assim, o propósito, acho que a gente vai deixar para junho, que a gente vai falar mais profundo em junho, mas fiquem pensando sobre isso, porque o que vocês fazem hoje é a missão. O propósito, ele é grande. Todo mundo vem com um propósito, alinhado a um propósito maior, mas para desempenhar pequenas missões no nosso dia a dia, não é mesmo? O soldado, quando ele vai para a guerra, né? O objetivo maior é a guerra, acabar com a guerra. Um exemplo, tá? Então, ele é convocado para a guerra, então ele vai numa missão, seja para o Kuwait, para o Alasca, enfim, né? Vai lá desempenhar aquela missão. Paralelo a isso, nós também. A gente tem um propósito maior, que muitas vezes a gente não sabe qual que é esse propósito, só no caminho que a gente descobre esse propósito, mas a gente desempenha pequenas missões que estão alinhadas e costuradas a esse propósito maior. Tá fazendo sentido? Por isso que é importante a gente ter bem claro o nosso objetivo e o nosso motivo que vai nos movimentar para chegar. Então, assim, vocês vão criar estratégias. Conseguiram escolher aí qual é a área da vida que vocês vão focar? Sim ou não? Conta para mim aqui. É financeiro? É relacional? Ou é a saúde física? Só responde para mim aqui nos comentários. Eu tô curiosa agora para ver quem tá aí, quem pegou aí desde o início. Enquanto eu tomo meu café. Aí, ai, deu vergonha agora de escrever, né? Então, olha só. Vamos lá, então? Vamos fazer uma ativação? O que eu programei hoje para nós foi isso. E vou enviar um reiki à distância para vocês. Então, vou pedir que vocês sentem confortavelmente. Aê, Franzita! Financeiro! Show! Então, assim, quais são as estratégias que você precisa fazer para melhorar o teu financeiro? Até sugiro que escrevam a melhor coisa, porque se fica na parte mental, a gente
não grava. Porque aí vem algumas perguntas. Ó, a Mari botou profissional, show, profissional financeiro, engloba a mesma coisa. Então, o que move vocês para chegar? O que vocês precisam fazer para aumentar os ganhos financeiros, né? O que tu precisa fazer para fazer a profissional ali, né? O que? Então comecem a trabalhar, propor, se proponham. Vocês precisam se propor, a questionar, se perguntar o que, como, para quê. Financeiro, tá? Mas qual é o teto financeiro que eu quero chegar? Eu quero, por exemplo, chegar a ganhar 3 mil, 5 mil, 30 mil, 100 mil. Se permitam sonhar. Sonhar, se permitam sonhar, né? Ali o Vale de Cambará falou a parte emocional. Começa a desenhar aonde tu quer chegar, como que tu vê essa parte emocional, que é a parte relacional, não é mesmo? Então, assim, coloque em 3 fichas no financeiro, no profissional, no emocional e as outras 2 fichas nos outros 2 que sobrou, tá? Então, por quê? Porque daí vocês vão conseguir direcionar toda a energia de vocês para aquilo. E o que vocês precisam? Vocês precisam desenhar a jornada. Aí vai aparecer, por exemplo, alguns medos. Vai aparecer medo, vai aparecer culpa, vai aparecer, por exemplo, eu estava falando agora com uma outra cliente antes de entrar ao vivo aqui, ela me disse assim, ela está trabalhando a parte relacional, e ela disse assim, Cláudia, eu tenho medo de me relacionar, porque eu tenho medo do que os outros vão dizer. Essa é a frase dela, tava me lembrando aqui. Ela tá trabalhando a parte relacional, medo do que os outros vão dizer. Então, olha só, ela tem um medo do que os outros vão dizer e ela tem o quê? Ela tem uma dependência emocional da opinião das outras pessoas. Então, isso que a gente vai trabalhar no próximo encontro na terapia. Eu disse para ela, uau, olha só, né? E isso vai, à medida que a gente vai vivendo, vai abrindo o campo, tá? Então vai aparecendo. Anotem os medos que vão aparecendo, anotem quais as emoções, sentimentos que vêm dentro ali na questão profissional ou na parte emocional, porque a gente é um ser humano que tem os seus medos, as suas inseguranças, mas não deixar que isso atrapalhe a ponto de privar de viver o seu pleno despertar, o seu pleno desabrochar, seja na parte financeira, na parte profissional ou na parte relacional. Só a gente precisa enfrentar essas situações que acontecem de uma forma mais centrada, né? Então, e durante esse tempo a gente precisa assim treinar o nosso emocional, a nossa parte racional também, para que a gente consiga ir equilibrando essas partes de nós mesmos. Tá fazendo sentido para vocês aí, pessoal? Vamos lá então para o nosso envio de Reiki à distância? Vamos? Então, eu vou pedir que vocês sentem confortavelmente, respirem fundo, fechem os olhos, se conectem com o que vocês determinaram aí para vocês, né? A escolher o cofrinho que vocês vão investir mais a partir de hoje. Então, seja financeiro, profissional, relacional. Isso, fechem os olhos, respirem fundo. Se conectem com o coração de vocês. Quando a gente para e respira e se conecta com o coração, a gente consegue escutar ele, porque todas as respostas estão dentro. É a mente que engana,
que nos engana, que coloca empecilho, que coloca problema. Porque, de novo, vem isso é aprendido. Então, fecha os olhos, coloca a mão no peito, assim, no coração, posiciona, sente a respiração, sente o peito inflar de ar e soltar, puxa o ar e solta, vai acalmando, vai focando toda a tua atenção na tua respiração, no ar que entra e no ar que sai, e aqui na minha voz. Isso, vai sentindo. Isso, e a gente vai acolhendo os nossos mentores, os guias espirituais de todos, anjos de guarda, o nosso sistema familiar, e ele está aqui posicionado, nos dando amparo e auxílio para as tomadas das nossas decisões. Você pode se imaginar num lugar onde que te traga paz e tranquilidade. Isso. E você vai sentindo, imaginando que uma energia vem vindo lá, descendo lá do cosmos, do universo, uma energia dourada, esverdeada, e ela vem vindo em nossa direção. E ela vai entrando pelo topo da nossa cabeça, como se fosse uma grande espiral de luz, envolvendo dentro e fora, como se fosse um grande abraço fraterno do Criador, acendendo a luz, acendendo a luz, acendendo a luz, em cada espaço interno aonde existe escuridão, trazendo paz, tranquilidade, clareza e tudo aquilo que a tua alma precisa ancorar nesse momento. Então essa energia, ela vem entrando, passando, limpando energias densas, formas pensamentos negativos, limpando a garganta de palavras que ficaram trancadas, que gostariam de ser faladas e que talvez por vergonha não conseguiu falar, lágrimas que foram contidas, elogios que não foram falados, limpando toda a caixa preta de registros acásicos, abrindo esses registros para aquilo que tu consegue dar conta hoje. E essa energia amorosa que vem do cosmos vai passando pelos teus ombros,
Ela envolve e deixa o coração leve, batendo com força. Limpando as mágoas do pulmão. Isso, vai sentindo, limpando a angústia do peito, do chakra cardíaco, tudo que foi guardado ali, as angústias, vai limpando, limpando. Isso, das suas mãos que estão posicionadas no peito sai um raio de luz dourado, energizando o teu coração, o teu cardíaco, a tua caixa torácica. E essa energia que vem do cosmos agora vai para o estômago, vai limpando ali aquilo que ficou preso, que ficou amarrado. Aquela ansiedade. Isso, vai limpando, limpa. E ela envolve todo o teu corpo. É uma grande espiral de luz. Isso. E agora essa energia vem envolvendo todo o teu quadril, limpando medos, inseguranças, nas costas, na altura dos rins. Ali está localizado as inseguranças. Então essa energia vem limpando, como se fosse limpar o vidro de um carro. Isso, para que você consiga ver com mais clareza as suas inseguranças, mas ao mesmo tempo uma nova oportunidade de recomeçar. Isso. E agora essa energia vai envolvendo todo o teu quadril, as pernas, a região dos genitais e vai saindo pelos pés, drenando essa energia negativa. E ao mesmo tempo que drena a energia negativa, você vai se conectando com a energia da Mãe Terra, criando raízes. Porque todo projeto de vida precisa ter raízes fortes para que ele consiga prosperar. A prosperidade já está no mundo espiritual, basta a gente acessar. Isso. E agora vocês recebem como se fosse um banho de luz azul, como se fosse água. Isso. Isso, que vem acalmando, a calmaria. Bluminescence, bluminescence, bluminescence. Resgatando a tua força que emerge das águas. Restaurando todo o teu campo de energia e abastecendo, reabastecendo.
mecanismos que estavam estagnados, restaurando a energia, reconfigurando. Isso. Então você respira fundo. Sente o teu campo de energia totalmente revitalizado. Puxa bem o ar e solta. Mais uma vez. Puxa bem o ar e solta. E mais uma vez. Puxa bem o ar e solta. Isso, vai tomando consciência do teu corpo. E devagarinho vai abrindo os olhos. Vai voltando. No aqui e no agora. Tá todo mundo aí? Como que vocês estão? Conta pra mim. Acho que dormiram. Uma palavra, o que resume esse momento? O que vocês saem levando daqui hoje? Fala pra mim aqui nos comentários. Uma palavra. Ai, meu Deus. Dormiram. Eu acho que dormiram. Como que vocês estão? Conta pra mim. Mês de junho tá aí, última semana de maio, então a gente vai... Ah, que bom, paz, ótimo. Show de bola, tranquilidade. Tudo isso vocês precisam. Ficou claro pra vocês como que você... Assim, confiança, aí, show. Ficou claro pra vocês aí que vocês precisam fazer daqui pra agora, daqui pra frente? Sim. Se não ficou claro, deixo aqui o convite que semana que vem, às 20h20, na quinta-feira, é o nosso dia sagrado aqui para estar conversando, pensando fora da caixa e falando sobre autodesenvolvimento humano e recebendo essa energia boa. E a gente vai falar a jornada do propósito e da missão de vida. Então vamos aprofundar agora sobre propósito e missão. Vamos alinhar mais e ajustar as rédeas aí e estar trabalhando algumas questões para vocês começarem a olhar para vocês e para a vida de vocês de uma forma um pouquinho diferente, sabe? Pensar fora da caixa, tá bom? Beijo grande, gratidão imensa, uma noite abençoada para vocês. Tchau, tchau.